TV Câmara Municipal de Morada Nova, Rádio Câmara, estamos com uma série de entrevistas com os nossos parlamentares, objetivando levar informação até os nossos telespectadores e, consequentemente, a sociedade em geral. Ao nosso lado, o vereador Imar Sérgio, ele que está no exercício do seu 6º mandato, e convidamos ele aqui para dialogar um pouco sobre a sua atuação enquanto parlamentar. Vereador Imar Sérgio, antes da gente fazer a primeira pergunta, fique à vontade para você cumprimentar o público que nos acompanha através das redes sociais, enfim, a sociedade Morada Novense. Bom, eu queria primeiro agradecer, pela oportunidade, deixar um abraço muito grande a todos os moradanovenses, aos jaguaribanos, aos cearenses, aos brasileiros, a todos aqueles que acompanham essas redes sociais e que podem ter a oportunidade de interagir, de conversar com a gente, de poder participar, de poder ouvir, de poder assistir às nossas manifestações, não só durante o semestre, mas também nessas interações que fazemos através da rádio e da televisão, que nós temos a satisfação de poder hoje, mais uma vez, ser convidado e estar aqui à disposição. Vereador, o senhor já tem bastante musculatura política no Legislativo, como falamos, 6º mandato, mas que resumo o senhor traria nesse momento para este primeiro período de 2019? A sua atuação como parlamentar. Olha, eu tive a oportunidade de estar sentado à mesa diretora. Nos primeiros 2 anos, eu passei 1 ano e 4 meses fora da Câmara. Eu assumi uma secretaria, a Secretaria de Esporte. E agora, nesse mandato, eu tive a oportunidade de estar ao lado da presidente Raquel na vice-presidência dessa casa e tentar contribuir para que a gente tenha esses 2 anos do que a gente possa fazer de melhor, de bons trabalhos, de bons projetos para o nosso município. Os primeiros 6 meses, 1/4 desse mandato de 2 anos que nós estamos à mesa, 25% do mandato, já se foi. Nós estamos terminando o recesso para retomar, a partir de agosto, as sessões da Câmara que vão até 22 de dezembro. De 1º de agosto a 22 de dezembro, quando acontece a paralisação do 2º grande semestre legislativo. Nesse primeiro semestre, nós tivemos os projetos comuns que passam pela Câmara, nenhum grande projeto que podemos chamar de diferenciado, e alguns projetos que tiveram um amplo debate, algumas questões. Uma das mais importantes foi a questão do Banco Interamericano e o governo do Estado do Ceará na questão da mudança da planta base imobiliária do município de Morada Nova. Então isso gerou bastante discussão, 2 audiências públicas e principalmente a gente poder determinar uma alíquota aceitável, ou pelo menos progressiva, para que a gente tivesse uma alteração nessa planta imobiliária de Morada Nova. Fora isso, nós temos que ver grandes momentos, como o momento em que nós tivemos a oportunidade de homenagear as mulheres de Morada Nova. Outro grande momento, quando nós aprovamos aqui o nome da escola, famosa escola modelo, o nome da professora Hilda Ponciano. Estava aqui presente o nosso amigo Dr. Clóvis, que veio a falecer recentemente, e tivemos ao longo desse semestre muitos debates, requerimentos, discussões, reclamações, o que é normal, denúncias, fatos que são comuns dentro de uma casa legislativa num município em que eu não estou dizendo que nos outros não acontece, em que a política é muito efervescente, ela floresce de forma muito constante, principalmente hoje com o advento das redes sociais. Eu tenho tido muito cuidado com relação às redes sociais, porque do mesmo jeito que ela engrandece, ela pode também ser um divisor para que você possa perder musculatura política, para que você possa não definir um ponto. Então, precisa ter muito cuidado com relação a isso. Vereador, o senhor é da bancada de situação, está na mesa diretora, como muito bem o senhor destacou, e as reivindicações vão chegando, especialmente na saúde, na educação, que destaca o senhor pontuaria de forma bem objetiva esses 2 pontos da gestão
Wanderlei Nogueira. Positiva e negativa, vou ser bem sincero. Questão positiva: Hospital Regional de Morada Nova, Secretaria de Saúde, a atenção com que se é dada aos grandes problemas do município nessa área. Vai se resolver tudo? Claro que não, mas dá gosto a gente ver o trabalho dos profissionais médicos à frente do Dr. Ivan Berg, dá gosto de ver a forma como eles trabalham, a quantidade de cirurgias que são feitas de pequeno e médio porte, a desenvoltura do hospital, os 2 milhões que foram liberados através do governo do estado, através de emenda parlamentar, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, deixar aquele hospital totalmente pronto. A questão da UPA, que é um problema e que vai ser agora colocado 150, quase 160 mil reais para terminar essa parte, e o estado já se comprometeu em colocar a parte de equipamentos. E a problemática que eu posso colocar, isso a saúde eu estou colocando, e muita gente pode dizer que são muitos os problemas que a saúde tem, já foram e irão continuar. O senhor, ainda dentro da área da saúde, o senhor se propôs, como outros parlamentares, a mediar um conflito histórico que existe entre a Fundação São Lucas e a administração. Está havendo aí fluidez? Está havendo resultado? Olha, nós estamos esperando agora o retorno para que a gente possa dar os passos mais largos, ou que possa caminhar de forma que a gente consiga encontrar uma solução, principalmente aquela problemática dos finais de semana, em que todos a unidade básica de saúde, e aí falar em unidade básica de saúde, nós temos que falar da Filipa, temos que falar de Pedras, temos que falar da Lagoa das Carnaúbas, outros que estão sendo reformados, que estão sendo organizados, são muitos os postos em Morada Nova, e aí eu tenho um compromisso já também com a secretária lá para o posto de saúde do Denox, para deixar ele bem bonitinho, deixar ele bem mais arrumadinho, e a gente tem isso aí. Educação, o senhor é professor. Essa questão aí é uma questão que nós temos que realmente avaliar de forma muito concreta. É preciso, sem dúvida nenhuma, melhorar e muito a questão da estrutura das escolas. Será entregue agora em agosto a Escola Joana Paula de Moraes, nós tivemos a Escola Professora Hilda, nós temos um problema SEC-GEC que está hoje em 3 unidades, e a 4ª unidade, que é um empréstimo do SEMER para o EJA da noite. Então, quando esse projeto do SEC-GEC se concretizar, e eu espero que o prefeito possa comandar essa obra em 6 meses, para que no começo de 2020, isso é uma esperança minha, é um pedido meu ao prefeito, e dizer que nós temos que, o SEC-GEC tem que abrir o ano escolar de 2020 com a sua escola toda pronta. Quanto ao Fundeb, eu tive na Secretaria de Finanças e peguei até com manso o valor do saldo dos 60%, que é uma exigência que foi feita pelo tribunal, pelos juízes, pela justiça, quando da entrada dos recursos do Fundeb, daquele recurso do precatório, né? Aquele recurso anterior, né? Então ficou muito claro que aquilo era o índice dos anos, final dos anos 90, começo do ano 2000, nessa faixa aí de tempo. E aí ficou certo de que os 60% ficaria numa conta separada, em que os 40% era liberado para ser gasto com educação, menos com folha, mas com qualquer outro tipo de investimento, de ampliação, de pagamento de diversos transportes, por exemplo, e etc. E aí eu fui lá na Secretaria de Finanças e peguei o saldo lá, do mesmo jeito que estava agora com a aplicação, já deve ter crescido em torno de 400 mil reais, pelos números que eu absorvi, e aí nós estamos esperando uma decisão judicial. Pronto, que é fato que o dinheiro está lá rendendo, né, um rendimento considerável, mas pela sua experiência e pela sua perspectiva, os professores vão receber esse dinheiro? Eu estou torcendo por isso, eu sou professor, a coisa que eu mais quero é receber. Mas aí torcer não é o bastante, né? Torcer não é o bastante. Agora, todo dia sai uma notícia, todo dia quando a gente abre, você também como repórter, os meninos aqui que fazem a mídia, todas as rádios, todas as pessoas que procuram os professores, todo dia sai uma notícia. O prefeito mantém
aquele compromisso sinalizado no Agora, início de eu 2017. só queria mesmo, aí é com a justiça, só queria que houvesse uma decisão e que essa decisão fosse favorável a gente. Era o meu grande sonho, era que houvesse essa decisão. Que o TCU, Tribunal de Contas da União, já que é um recurso federal, que o Tribunal Regional Federal da região de Recife, que é aqui que compete o estado do Ceará, e principalmente que o STF, o Supremo, manifestasse, desse uma decisão definitiva e que principalmente fosse favorável a gente, para que a gente pudesse ter o acesso a esse recurso, ser feito o devido rateio, tendo todo o cuidado de não ter nenhum tipo de erro, ter todo o cuidado dessa divisão correta, para que a gente pudesse ter o acesso a esse dinheiro e acabar essa celeuma, porque realmente é desgastante, isso é muito ruim. Vereador, como já foi dito, o senhor está na base de situação, esteve licenciado assumindo a Secretaria de Esporte, enfim. O slogan da gestão Wanderlei Nogueira está melhor. Está melhor? Olha, seria ruim para mim dizer que não está melhor, mas eu teria que ser verdadeiro. Eu gostaria que tivesse bem melhor ainda, mas eu quero dizer para todos, e diga a você, e diga a todos os nossos internautas, de que eu considero de que tem muito trabalho, e que está melhor sim, porque tem muito trabalho e muita disposição de trabalho. Eu não posso negar isso, e aí se a gente for fazer uma avaliação por distrito, dando uma olhada em cada situação, eu poderia citar aqui diversos pontos, mas ainda precisa muito melhor, por quê? Porque nós temos que botar água no distrito da Boa Água, nós temos que recuperar a quadra da Boa Água, a quadra de patos está sendo feita, estou dando alguns exemplos básicos, já citamos a escola Joana Paula, temos que citar o posto de saúde do Aruaru, e eu estava lá no dia da ordem de serviço, nós temos que citar fatos que são relevantes, a Areninha, bem aqui, e eu tive a oportunidade de participar da escolha desse local, que local espetacular, e o projeto ao lado da nossa futura pista de atletismo, também precisava que o governo liberasse esse recurso, já que o município não tem, porque o recurso do município, ele serve para a conta do chá, para a manutenção básica das estruturas do município, e muitas vezes nem dá. Você sabe a questão da folha, a questão que é grande cada vez mais, e graças a Deus a gente, com dificuldade, consegue colocar essa folha todo dia 10 para que fosse pago. Foi pago agora metade do 10º, sinceramente eu nem esperava isso. Eu acho que toda a população não esperava, só guardaram isso lá. É dinheiro no bolso da população e movimenta a economia local. E aí local. Eu posso dizer que está melhor em diversos sentidos. Agora, principalmente, por exemplo, não pode negar a questão da cultura, o espetáculo que foi o junho, que foram as festas juninas de Morada Nova. Vereador, a gestão Wanderlei Nogueira está fazendo um redimensionamento, movimentando funções, inclusive a primeira-dama foi exonerada agora, né? Exonerada do cargo. E como é que o senhor vê aí? O presidente do SAAI foi remanejado, agora a secretária de Ação Social. Qual a razão desse remanejamento? Olha, veja bem, nesse momento agora, ali na prefeitura está acontecendo uma reunião com os secretários, com a estrutura. O Wanderlei está lá em Fortaleza, para ser recebido pelo secretário das cidades. Nós temos diversos pontos importantes. E eu me reuni há pouco tempo com o Ricardo, que é da empresa de iluminação pública, conversando com ele, conversando com algumas outras pessoas. O que eu posso dizer é o seguinte: quando o Edgar informou a sua saída, e ele foi muito claro, para que o SAI possa ter uma pessoa mais presente do que ele, possa se inteirar mais ainda dos problemas do SAI, não só por ele ter considerado que tenha, com a aquisição das motos, com a aquisição dos 2 carros, com os 2 carros do convênio, com a adutora do Roldão, com a adutora do Iraponga, com a adutora do Poço do Barro, com a futura adutora da Boa Água, com a adutora do Castelo, 150 famílias aproximadamente, com diversas outras estruturas feitas, com um cuidado grande, com a preocupação em manter um órgão muito difícil, porque tem problema na Casa Nova, tem problema lá no Bom Sucesso, tem problema no Aruaru, e nós temos que ir na COGÉ agora, porque eles estão marcando, porque o Batentes é da região metropolitana. Olha como é engraçado as coisas, para vocês entenderem. Da bacia o Batentes
é da Aroeira, adutora da Aroeira. Quer dizer, o Batentes é da Bacia Metropolitana. Então, nós temos que pedir para eles anteciparem a reunião de alocação das águas do Comitê de Bacia da Metropolitana para poder... Nós temos que antecipar para poder dar subsídio aqui, para que a gente não tenha problema, sabe com quem? Com Aruaru, por causa dos batentes. Olha que coisa interessante isso que eu vou te dizer. Em que fato é que nós estamos? Esse é um fato importante. E aí nós vamos correr para lá, e eu vou estar com o Sérgio Girão para ir em Fortaleza, para a gente falar com o nosso comitê do Manabuiú, que eu deixei a presidência e agora é o Chico Almir lá de Madalena, para a gente ir em conjunto na COGÉ, para tentar antecipar isso e ver, porque é uma comunidade de 8 mil pessoas, e não envolve só lá, ainda tem outros assentamentos que ficam ao lado do canal. A maioria dos assentamentos não são localizados ali. Então são muitas as questões. Então a saída do Edgar é porque ele vai poder correr, como ele está agora em Fortaleza, com outros projetos, acompanhando o Vanderlei, aquela coisa toda, pela ligação muito grande que eles têm. Então coloca outra pessoa no SAI e ele sai. A Neura seria leviano eu dar alguma informação, porque eu não tenho nenhuma informação. Ok. Então seria da minha parte injusto. Sem dúvida nenhuma, assuntos pertinentes, a gente teria aqui a manhã todinha para dialogar, ainda não esgotaria os assuntos. Oposição. O senhor tem um olho clínico, cirúrgico até, na política da Morada Nova. Qual avaliação o senhor faz com relação à oposição, a articulação que a oposição está apresentando, esse esfacelamento, eu diria que em tese a oposição está enfrentando? Como é que o senhor vê isso aí? Veja bem, eu passei 8 anos na oposição. Nós estávamos numa situação muito difícil até 2011, e aí quando o Vanderlei chegou com a possibilidade de uma candidatura, e eu fui o primeiro político com mandato, e o primeiro político a acompanhar, junto com o Mariano Neto e com o Maurício, e ali depois desencadeou uma candidatura que juntou diversas correntes. Isso a gente estava em 2011. Em 2012 teve aquela eleição, todo mundo sabe da história, não precisa eu contar. Passamos mais 4 anos e voltamos à prefeitura depois de 8 anos. O que é que acontece hoje? Um problema idêntico. Existe uma disputa interna, é lógico. Marquinhos lança uma candidatura aqui, o Edinho se propõe candidato aqui, o Felipe se diz candidato ali, mas ao que tudo indica já esfriou essa coisa. E o Glauber, todos nós sabemos, é o líder desse grupo de oposição. Então nós temos que crer e acreditar que eles vão acabar convergindo. O vereador... É esse o meu pensamento, eles vão acabar encontrando qual o caminho. Essa é a pergunta. O vereador entende, era isso que eu ia perguntar, porque em uma das últimas entrevistas que o ex-prefeito concedeu a uma rádio aí, o Glauber, ele falou que a primeira preocupação dele era juntar a boiada. Ele vai conseguir, na sua opinião? Eu não gosto desse termo não, né? Não, eu estou usando o termo dele. Isso, abro aspas. Isso. E aí eu fecho as aspas. E fecha aspas. Juntar a boiada. Foi o que ele falou na rádio. Eu quero dizer o seguinte, que é preciso, evidentemente, e não sou eu que vou dar dica nenhuma, é preciso, evidentemente, se avaliar toda a situação. Agora, só se avalia conversando. Sem dúvida. Não dá para se avaliar se não for sentado à mesa de negociação. Eu cedo aqui, você cede ali, você encontra um caminho aqui, você encontra outro ali. Não existe outra maneira de fazer política sem ter negociação. Aquela maneira tradicional de aparecer aqui com raríssimas exceções, não funciona? Não funciona, não funciona, não adianta, não adianta. É por isso que florescem outras lideranças, né? Que de fato já são lideranças, apenas se colocava como coadjuvante. Isso. Né? Aí todo mundo quer agora o papel principal do processo. Todo mundo que eu digo, diversas pessoas. Sem dúvida. Mas nós vamos esperar como é que eles vão agir para que a gente possa, nesse jogo de xadrez, mexer também as nossas peças. Conversamos com o vereador Ilmar Sérgio, ele que é da bancada de situação, compõe a mesa diretora na condição de vice-presidente, um vereador experiente e que, sem dúvida nenhuma, a opinião dele sempre causa repercussão no meio político. Agradecemos ao vereador e abrimos aqui o espaço para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Só deixar um abraço grande para todo mundo, dizer que ontem estive com o Marcondes ali na Boa Esperança, aquela estrada que está sendo feita, a parte do Iraponga, a outra máquina no Aruaru e a outra máquina na Boágua e a outra terminando lá no Raudão. São 4 máquinas. 4 frentes e são, se não me engano, 14 equipamentos trabalhando nessas estruturas de estrada.
E lá na Boa Esperança eu tive a oportunidade de ontem lá. E deixar um abraço para o Osmar, que recebeu a gente muito bem, lá o pai do Leandro e a dona Fátima, e dizer que, sem dúvida nenhuma, agora agradecer a entrevista e agradecer a vocês por nos receber tão bem e abrir esse espaço para que a gente possa discutir a política da nossa terra. Ok, sucesso.